Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos dar continuidade à série Como Usar o Notion. Uma série que já estamos no quarto episódio, que está passando por todos os aspectos mais técnicos e práticos de como utilizar a plataforma do Notion. E nos 3 últimos vídeos, o que a gente passou foi como, a ferramenta funciona, como que a gente cria blocos de conteúdos, páginas e bancos de dados. E também avançamos um pouco em alguns detalhes mais de relacionamento entre bancos de dados. Mas algo que ficou faltando ainda sobre esse tema dos bancos de dados é as visualizações desse dado. Né? O dado ele é o mesmo, o dado ele está sempre ali. E como que a gente visualiza esse dado? Que o Notion nos dá 5 formas diferentes. A gente já viu uma, que é a forma de tabela, que é a forma mais fácil, vamos dizer assim, da gente visualizar o dado, mas a gente tem outras maneiras de visualizá-lo também. É isso que a gente vai ver hoje. Então, estamos aqui no Notion e hoje a gente vai passar pelas outras 4 maneiras de visualizar os dados. Então, para começar, eu vou criar uma tabelinha aqui mesmo, que a gente já está comum, e vou chamar de bancos de dados. E para a gente manter nosso tema de tarefas, vamos colocar aqui a tarefa, né? Vamos falar que são tarefas. E aí a gente tem, por exemplo, um status da tarefa. Minha status vai ser um select. E a gente tem uma data aqui, por exemplo, né? Data de entrega. Vai ser do tipo data, date. Então a gente tem tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefa 5. O status da tarefa 1 é para fazer, o status da tarefa 2 é fazendo, o status da tarefa 3 é para avaliação e o status da tarefa 4 é feito. Vamos dizer que a gente tem esse aqui também fazendo. E a data da entrega, vamos dizer que é para dia 14, aqui é para dia 22, esse aqui é para dia 21, esse é para dia 18 e esse último é para dia 5 do mês seguinte. Então, o que a gente tem aqui é o que a gente já parou, vamos dizer assim, no último vídeo. Né? A gente já sabe isso aqui, como é que funciona. A gente consegue visualizar as tarefas, a gente pode até colocar Esse, na verdade, eu não vou colocar um check aqui, que a gente vai fazer de outra maneira. Mas a gente poderia ter, por exemplo, um marcar, né, concluído, feito e tudo mais. E essa visualização de tarefas é muito legal, ela serve ao seu propósito. Mas para alguns projetos, para alguns tipos de aplicações que a gente pode ter, pode ser que uma das outras visualizações desse mesmo dado seja mais interessante. Então a gente tem uma que é muito famosa, que é o Kanban, né, que aqui chama Board. Que então vou criar essa visualização. Veja só, ele já montou aqui um painelzinho para a gente. E já, inclusive, detectou que a gente tem um campo de select e utilizou ele para já montar nossas colunas. Mas antes de eu entrar nisso aqui, eu vou dar uma atenção especial para essa no status aqui. Todas as tarefas que não contêm um status, ou seja, que não contém aqui no caso para fazer, fazendo e tudo mais, elas vão acabar em no status. Mas normalmente a gente não quer isso. A gente quer que uma tarefa tenha um status, né? E então, como a gente não usa muito isso aqui, pelo menos eu não gosto muito de usar, eu vou esconder. E o que acontece é que ela vem aqui para a última coluninha, escrito Hidden Columns, que é colunas escondidas. E aqui está o No Status, está aqui. Se por algum motivo eu falar assim, o fazendo também não quero, eu posso clicar aqui e colocar Hide. E ele vai também parar aqui nessas Hidden Columns, ok? Mas voltando aqui, se você é acostumado talvez com Trello ou com outro tipo de gestor de tarefas, tem muitos deles atualmente estão usando esse Kanban. E o Kanban nada mais é do que uma sequência que uma tarefa ou um projeto ele precisa seguir. Então, a gente determina aqui nas nossas colunas qual que é essa sequência, tá? Então, por exemplo, para fazer, fazendo, para avaliação e feito,
E aí a gente vai arrastando nossas tarefas nesse fluxo, tá? Então, normalmente a gente vai pensar, falar assim, tem um monte de coisa para fazer. O que eu vou fazer hoje? Ah, esse aqui. Aí eu jogo ele para coluna fazendo. Na hora que eu terminar, jogo ele para avaliação. Quando tem, por exemplo, outras pessoas, né, para avaliar esse trabalho, na hora que ela está avaliada, a gente joga para feito. E esse caminhozinho aqui, ele pode ser feito de qualquer maneira. A gente pode ter, né, status 3, por exemplo, que é um status intermediário entre a avaliação e feito. Sei lá, é o status onde o gestor, o dono da empresa, vai ter que dar seu carimbo de satisfação. Então ele vem para cá. E a gente pode, ao clicar em qualquer uma dessas colunas, arrastar ela e mudar a posição dela, né? Então é bem flexível, é bem fácil da gente usar e configurar um fluxo qualquer de, né, tarefas, de projetos, que é uma forma mais interessante. No entanto, tem outra maneira que muitas pessoas gostam de utilizar, e eu vou, né, aproveitar para mostrar também como que você pode fazer com os seus painéis. E para isso eu vou criar mais um aqui embaixo e eu já vou criar ele como um board, tá? Eu vou chamar ele de semana. Novamente, aqui eu vou deletar esses cartões aqui, essas linhas da nossa tabela, e vou esconder igual eu fiz na última. E aqui, inclusive, ele me dá um padrãozinho, né? Não começado, em progresso e completado. Mas o que eu vou fazer agora é mudar isso aqui para, por exemplo, segunda, terça, quarta, e por aí vai, né? Vamos dizer que a gente vai ter quinta, né? Basta a gente colocar aqui, ó, add a group, a gente chama de quinta, aí sexta só. Add a group, sexta. E por mais que esse não seja o jeito mais usual de você usar um painel, ele é muito útil também. Então, por exemplo, eu posso ter uma tarefa recorrente 1. Posso ter uma tarefa recorrente 2. E, né, tarefa 3. Por que eu estou chamando de recorrente? Porque é uma tarefa que toda segunda-feira eu tenho que fazer. Então, se eu estou aqui, em vez de eu ter que vir aqui, duplicar, colocar assim, né, cópia da tarefa 5, aí eu nomeio ela tarefa 5 de novo, para eu ter para a próxima semana, mudo a data e tal. Quando é uma tarefa que eu tenho que fazer toda semana, eu posso ter um painelzinho como esse e eu coloco aqui, por exemplo. Toda semana, na segunda-feira, eu tenho que enviar relatório para cliente. Aí eu coloco aqui. Não necessariamente eu preciso vir dar check nela, eu só preciso saber que eu tenho que fazer ela hoje. E aí principalmente quando não são dezenas de tarefas, que normalmente não são, né, num dia só, você consegue olhar aqui rapidamente e falar assim, beleza, o que eu tenho para fazer hoje, além, talvez, das tarefas aqui que são mais maleáveis, coisas imprevisíveis e tudo mais, coisas singulares. Se tem uma tarefa que ela é recorrente, eu posso ter um painelzinho desse e simplesmente falar assim, na segunda eu tenho isso, na terça eu tenho aquilo, na quarta eu tenho aquilo. E essa é uma maneira que, né, assim, outra forma de a gente utilizar aqui essa visualização de painel. Mas voltando aqui para o nosso... Vou deletar esse aqui de baixo, mas voltando aqui para explicar um pouco como que funciona. Aqui, quando a gente clica nos 3 pontinhos, a gente vem, né, como sempre, todas as nossas opções do banco de dados. E a gente consegue, naturalmente, criar filtros. Por exemplo, eu só quero mostrar tarefas em que a data de entrega é exatamente, sei lá, amanhã. Não tem nada, né? Mas a gente pode criar uma aqui. Tarefa de amanhã. E ela, inclusive, quando a gente cria uma tarefa dentro de um filtro, ela já tem o seu filtro aplicado. Então aqui, ela já está com data de entrega amanhã. E se eu mudar essa data de entrega, por exemplo, para dia 15, ela some. Aí eu tenho aqui, né, no caso aqui, tirar meu filtro. E ela volta aqui. E vou voltar aqui, por exemplo, dia 15, né? Vamos lá, tarefa de amanhã. Só que eu vou colocar ela dia 14, né? Que é a tarefa de amanhã. E vou colocar meu filtro novamente, só para a gente ver como é que ele funcionou. Data de entrega é exatamente amanhã. Inclusive,
esse amanhã, você pode colocar direto aqui. É tomorrow, que vai dar na mesma, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui, né, é que os filtros funcionam da mesma maneira, a ordenação também, então eu posso colocar como data de entrega ascendente, o que vai fazer com que o que é mais recente fique em cima, né? Você já viu aqui, né? Se eu jogar todas as tarefas aqui para fazer, você vai ver que está 14, 18, 21, 22, por aí vai. Então ele já ordena dessa maneira. E tem essa group by aqui que é diferente, ela não tinha na tabela. Isso aqui vai ser o campo que a gente vai escolher para agrupar nossas tarefas aqui. Por exemplo, assim como na tabela, quando a gente clica numa tarefa, num cartãozinho, ela é uma página do Notion. Então a gente tem, né, como sempre, tem todas as habilidades e funcionalidades de criar qualquer coisa dentro dessa página. Mas aqui em cima a gente tem as propriedades, né? Por enquanto a gente só tem status e data de entrega. Se eu adicionar uma, por exemplo, chamada tags, e colocar ela como multi-select, eu posso, né, colocar aqui, por exemplo, tag 1, tag 2, tag 3, tag 4 e tag 5. E aí vamos dizer que esse aqui tá em todas, né? Mas aqui a gente vai colocar tag 1 nesse, a gente coloca tag 2 nesse e tag 3 nesse. Se eu venho aqui no Group By, agora eu tenho duas opções, porque o Group By ele olha para os campos de Select e Multi-Select e nos dá a opção de agrupar nesse painel pelo campo, pela propriedade que a gente desejar. Então, se eu escolher Tags, ele distribuiu aqui, né, fez com que o meu painel tivesse cada coluna as tags e não mais o status. E como tem algumas, né, por exemplo, a tarefa de amanhã que está em todas as tags, ela aparece aqui, né, várias vezes no meu painel. Então, se eu tirar, por exemplo, o 5, ele já não aparece mais aqui no 5. E isso é legal entender porque muitas vezes, na hora que você está querendo agrupar, né, fazer uma. Né, você criou lá seu banco de dados, você fala, agora eu vou fazer um painel. Aí ele apareceu totalmente diferente. Não, eu não queria agrupar por tags. Então é aqui que você muda. Então você vem aqui e muda, por exemplo, aqui para status, tá? E então é isso. Uma última coisinha aqui que é interessante. Quando a gente vem em propriedades aqui, a gente consegue escolher quais são as informações que vão estar aparentes no nosso cartão. Então, se a gente quer que apareça o status, é redundante, porque já está ali em cima, mas as tags não. Então, a gente pode marcar tags e rapidamente a gente já vê que elas aparecem aqui embaixo e facilitam nossa visualização também da tarefa aqui e tudo mais, tá? Então vamos para a próxima visualização. Já fizemos a do painel. Vou até marcá-la assim para ficar bonitinho. Então vamos para a próxima visualização. E a próxima visualização é a do calendário. Create. Ele vai naturalmente já aproveitar que a gente tem um campo, né, de data e vai criar o nosso calendário em cima desse próprio campo. Se a gente tivesse mais de um campo de data, a gente teria aqui também no nosso calendar by, é a mesma coisa do group by, né? Então a gente vai selecionaria, né, qual que é o campo, né, a propriedade data que a gente vai aparecer nesse calendário. E aqui é o mesmo dado que a gente estava trabalhando, só que em outra visualização. E tudo que a gente viu anteriormente, por exemplo, os filtros, a ordenação, o calendar by e inclusive as propriedades, a gente pode ligar o status e as tags, elas aparecem todas aqui agora. Tudo isso funciona ainda bem, né, de forma similar. A diferença é que agora a gente tem um calendário. E quando a gente muda, né, de um lugar para outro, ou seja, eu estou clicando aqui e arrastando, o que a gente está mudando é a propriedade da data. E é muito legal porque, principalmente de tarefas, muitas vezes você não sabe como que está ser um dia para frente. Se a gente só tem uma lista, né, se a gente tivesse só a nossa tabelinha,
não é claro, não é fácil a gente olhar, principalmente quando a gente tem muitas tarefas, não é fácil a gente olhar e falar assim, no dia 5 eu já tenho coisa suficiente para fazer. Mas quando a gente tem um calendário, rapidamente você já olha assim, no dia 19 e 20 eu estou livre, eu não tenho o que fazer, então eu posso reorganizar minhas tarefas dessa maneira. E em poucos cliques você já montou aí, por exemplo, sua semana. Né? Fala assim, no dia 21 eu vou ter mais tempo para trabalhar, joga um monte de coisa para lá. Não tem tanto mistério, né? Assim, calendário, você está acostumado provavelmente a mexer com calendário ou acostumada. E, né, basicamente a gente pode, né, movimentar aqui, né, nos meses, né, ele vai trocando, né, setembro, outubro, novembro e tal. Se você passa o mouse em qualquer uma dos dias, tem um maisinho que já adiciona uma tarefa novamente, já com todos os filtros aplicados, e um dos filtros, no caso aqui, é o dia que você clicou, né? Então a data da entrega já é para aquele dia. E, né, eu acho que não tem tanto mistério assim para a gente falar no caso, mas é muito útil. Eu utilizo muito, principalmente para organizar próximas semanas, próximos meses e por aí vai, né? Eu não utilizo, né, pessoalmente, eu não utilizo isso aqui como meu calendário principal. Eu prefiro usar ainda o Google Calendar, mas para organizar minhas tarefas, isso aqui é muito bom. Vamos dar nosso checkzinho aqui, calendário. E agora vamos para o tipo galeria, que é aqui, gallery, vou chamar de galeria. E o tipo galeria, você já viu que ele tem uma característica que ficam os cartões grandes, né? Como se fosse igual os cartões ali do painel, só que aqueles ficam grandões. E o legal disso aqui é que a gente consegue colocar algo visual aparente nessa área. E eu vou dar 2 exemplos de como a gente pode fazer. O primeiro é adicionando uma capa. Então a gente tem esse botãozinho Add Cover, que a gente já falou acho que no primeiro vídeo, que ele puxa, né, uma imagem que você pode subir ou colocar randomicamente aqui do Unsplash, né? Vamos colocar essa aqui que é psicodélica. E aí, aparentemente não acontece nada, mas porque a gente tem que apertar aqui no 3 pontinhos e propriedades novamente. E aqui no propriedades você viu que tem 3 novas opções para gente. Primeiro é o Card Preview, que é basicamente como que a gente vai pré-visualizar esse cartão, e a gente pode pré-visualizar com uma page cover ou o conteúdo do nossa página, né, do nosso cartão. Quando eu falo página ou cartão, é isso aqui, tá? É porque esse é o cartão, mas quando a gente abre, ele ainda é nossa entrada no banco de dados, que no caso do Notion é uma página que a gente consegue colocar qualquer coisa dentro. Então, a gente vem em propriedades e coloca, por exemplo, page cover. E agora, aquela imagem que a gente colocou ali na capa, ele aparece aqui em cima. Se a gente pegar a tarefa 5, por exemplo, e colocar uma outra capa, ele fica ali bonitinho também. Essa é uma forma da gente fazer. A outra forma é a gente colocar o preview do próprio conteúdo. Então vamos dizer que aqui eu tenho um conteúdo dessa página. E aqui a gente tem propriedades, card preview, page content. Ele, né, tá aqui um conteúdo dessa página, ele aparece ali exatamente o que está aqui dentro da página. E a última forma, na verdade, que a gente pode fazer é adicionar uma propriedade do tipo Files and Media, arquivos e mídia, né? E a gente vai chamar ela de imagem. E a gente pode colocar aqui, tem um campinho para a gente subir uma imagem. Eu já baixei uma aleatória aqui, eu vou só arrastar ela para cá. Ela vai carregar, fazer o upload, está aqui. E aí, no mesmo lugar onde a gente tinha as propriedades, a gente pode agora colocar ela aqui, ó, imagem. Ela apareceu ali pra gente e a gente pode destacar ela como essa pré-visualização do cartão. Outra configuração que a gente tem aqui é o tamanho. Então pode ser pequeno, médio ou grande. E tem esse fit image, que é só basicamente a maneira como que essa imagem ela vai ocupar o seu tamanho aqui. É legal deixar desmarcado porque ela ocupa
o cartão inteiro normalmente é mais bonito, vamos dizer assim. E, naturalmente, todas as outras funcionalidades que a gente já está acostumado até nesse ponto, que é de colocar nossas outras propriedades aqui embaixo, funcionam da mesma maneira. E essa função galeria, ela é muito legal para quando a imagem, né, ou a mídia que você está demonstrando ali faz sentido. Então, no caso de tarefas, às vezes não necessariamente é a melhor aplicação, mas eu até estava vendo uma aplicação recentemente, vou colocar ela no link da descrição, que é essa aqui, ó. Esse aqui, para quem não viu no meu outro vídeo, não, minha outra série, esse aqui é a minha configuração, né, do meu Notion, mas eu achei interessante esse aqui, que é um Pokédex, para quem gosta de Pokémon. Tá aí a utilização do banco de dados do tipo galeria de uma maneira, né, interessante. Então é visual, é fácil, você tem as informações que você quer aí dos seus Pokémons e tá aí né, uma utilização que faz sentido da galeria, tá? Então aqui, galeria, a gente marca check e vamos para o último, que é a lista. E na lista, ela é muito interessante para principalmente itens que você não necessariamente precisa mexer muito, tá? Então são itens que você não vai dar check, você não vai ficar mexendo eles de status e tudo mais, mas você quer uma lista. Mas essa lista ela precisa ser uma lista rica, vamos dizer assim, uma lista que quando você clica nela, você tem informações, você tem conteúdo, você tem imagens, você tem dados, mas você não precisa mostrar elas numa tabela cheia de informação ou de um Kanban que você tem que ficar, né, gerenciando, mas simplesmente uma lista que, né, você clica, tem ali as informações, clica em outra, tem ali as informações que você quer. Né? E aqui do lado você também pode naturalmente customizar as propriedades que você quer mostrar, em vez delas aparecerem embaixo, né, aqui como a gente estava mais acostumado nos outros, ela vai aparecer no canto direito aqui, uma ao lado da outra. Então a gente tem as tags, a gente tem nossa imagem, nossa data e nosso status aqui, um do lado do outro. Então é algo que, né, assim, eu raramente uso, mas principalmente quando eu coloco lá no início, assim, quando eu estava começando a brincar com o Notion, eu gostava muito de falar assim, quais são meus objetivos para esse mês? E aí eu montava eles como uma lista. Então, dentro de cada um deles eu tinha ali minhas informações e tal, mas ela funcionava unicamente para me mostrar rapidamente, né, como que elas estavam, né? Eu não precisava o tempo inteiro ficar gerenciando elas, marcando elas como feito nem nada. Eu só queria olhar para elas e ter dados dentro delas, né? Então é isso. A gente agora então teve nossas 5 visualizações: tabela, Kanban, né, o painel, calendário, galeria e lista. E finalizamos o vídeo dessa maneira. Se tiver alguma dúvida, conta aí nos comentários. Farei o possível para tentar te ajudar. E se você está assistindo aí até agora, não deixe de deixar seu like e seguir o canal. Compartilhe com quem você acha que também pode aproveitar desse conteúdo. Valeu, um abraço. Divirta-se.